Olá, este é um podcast especial do Grupo Lefort para falar de coronavírus. Quais são os riscos para os pacientes diabéticos, oncológicos, com doenças cardiovasculares ou mesmo doenças infecciosas? O nosso podcast trouxe para falar sobre esses temas específicos 4 médicos especialistas do seu corpo clínico. A doutora Maria Gabriela Pedigoni Bulsani, endocrinologista do Grupo Lefort, o Dr. Heron Rached, coordenador de cardiologia das unidades Liberdade e Morumbi, o Dr. Hélio Pikovski, coordenador da oncologia clínica do Grupo Lefort, e o Dr. Ivan Marinho, coordenador de infectologia e clínica médica da instituição. Doutores, muito obrigado por terem dedicado parte do dia de vocês para dividir aqui com os nossos ouvintes o conhecimento e tirar dúvidas de pacientes, familiares, amigos e companheiros dessas pessoas sobre esse tema tão relevante para a sociedade. Doutor Ivan, eu gostaria de começar com o senhor, que é infectologista, para uma primeira pergunta que eu acho que é básica, né? A questão da máscara. Existem diferentes tipos de máscara? As pessoas estão realmente protegidas quando usam essa máscara? Ou é uma falsa noção que pode gerar um problema maior para o paciente ou para o indivíduo do que se ele não estivesse usando? Isso é bem importante. O uso da máscara tem sua indicação restrita ao paciente que é doente, que pode estar eliminando o vírus nas suas gotículas respiratórias, então essa é uma máscara cirúrgica para ele. É indicado para o profissional de saúde quando vai atender esses doentes, e normalmente é a máscara cirúrgica quando ele está no atendimento normal, e quando ele faz um atendimento nos procedimentos que pode gerar aerosóis, como intubação ou oferecer nebulização para esses pacientes, ele tem que usar a máscara N95. Tá? É totalmente inadequado o uso da máscara por pessoas saudáveis na rua por tempo prolongado. Isso acarreta um impasse durante essa epidemia, porque a gente vai usar a máscara onde as pessoas têm a noção de que está protegida e não está, que essa máscara tem uma utilidade de mais ou menos 2 horas, e ela é útil para evitar a contaminação com gotículas quando você está a menos de 1,5 metro de um paciente portador do vírus. O vírus não está no ar, a gente não precisa ficar com a máscara o tempo todo no ambiente, utilizando ela, porque você está consumindo máscara e tendo uma falsa noção de que você está protegido. Tem o manuseio também, né? Ainda tem o manuseio, que é uma coisa complexa, porque ninguém fica com a máscara 2, 3 horas na face sem movimentar, e se você toca, porque esse é um vírus que também é transmitido não só por gotículas, mas por contato. Se você toca a mão em uma fonte contaminada, toca na máscara, você vai andar com a máscara contaminada com vírus Covid no transporte de ônibus, no mercado ou em outra coisa. Tá, ok. Entrando já um pouco mais na questão do grupo de risco, né? A idade. Quando é que uma pessoa é considerada idosa, e sendo idoso, a partir de que idade ele precisa se preocupar mais ou menos com essa questão? Esse vírus tem uma característica de ter uma letalidade muito mais alta nos pacientes acima de 55 e de 60 mais significativa, e uma letalidade, uma taxa de morte bastante baixa nos pacientes jovens. Embora isso não seja um grande benefício, que a gente pode dividir os pacientes com 2 grandes riscos. Os pacientes que têm os riscos de desenvolver a doença em formas graves e morrer, e o paciente que é jovem e saudável, que vai pegar, que é a maioria absoluta dos pacientes que vai adquirir a doença, vai ter sintomas brandos ou leves ou até assintomáticos, mas esses pacientes são de alto risco de transmissibilidade. Então, eles têm um risco muito grande. São esses pacientes que vão ao supermercado, que vão ao cinema, que vão ao futebol, ao jogo, e que circula por aí e traz o vírus para dentro de casa para o seu ente querido, que é um paciente suscetível, ou um vulnerável, que é um portador de doença crônica, como diabéticos, cardiopatas, nefropatas em diálise, imunossuprimidos por vários motivos, e ele vai levar essa doença para esse doente que tem um risco, que se ficar confinado tem um risco baixo de adquirir a doença, mas quando adquire, ele tem uma alta mortalidade. Doutora Maria Gabriela, a questão do paciente diabético, né? Quais são os riscos desse paciente, além daqueles normais, além dos riscos da média da população?
porque ele entra, né, no grupo de risco. O diabético por si só entra no grupo de risco por conta do excesso de açúcar no sangue, né? A hiperglicemia é um risco porque ela acaba alterando o sistema imune do paciente, né? Diminui as células de defesa e fora isso, né, o processo, ele está muito mais inflamado o paciente diabético do que um paciente sem doença nenhuma, e daí isso sobrecarrega mais ainda o sistema imune. E a falta de açúcar? A hipoglicemia? A hipoglicemia também é um fator Não preocupante? tem nada, a não ser que seja por alguma doença crônica, né? A hipoglicemia pode ser em decorrência de uma aplicação a mais de insulina, pode, mas hipoglicemia de um paciente normal, por exemplo, você fica sem comer e apresenta uma hipoglicemia leve, não tem nada referido como isso grupo de risco. Isso não tem nenhum impacto no sistema imunológico ou nas condições gerais do paciente? É que toda alteração do açúcar do sangue acaba alterando o sistema imune, né? Mas isso acontece muito mais quando a glicose está alta, né? O excesso de açúcar. E o obeso por si só, por também ser um sistema que está um processo inflamatório muito mais ativo, né, acaba entrando nesse grupo de risco, o diabético obeso, né? Entendi. E daí o problema disso é que eles acabam demorando, como sobrecarrega muito o sistema imune, o doutor Ivan pode falar mais isso, né? Acaba demorando para aparecer os sintomas, ele não vai ter os sintomas habituais, né, da doença. Então, assim, ele vai ter uma febre com menos intensidade e muitos acabam só apresentando uma falta de ar, ficando mais difícil para respirar, né? E o problema disso é evoluir para a doença de uma forma mais grave, né? Por isso que entra no grupo de risco. Isso é um ponto importante, não sei se a senhora pode dizer isso, doutor Ivan. Em que momento esse paciente deve procurar um atendimento especializado, né? Ou até que momento ele espera para ir até um pronto-socorro? Como é que isso funciona? Sim, hoje a gente tem que dividir os pacientes, principalmente os que não precisam ir no pronto-socorro, que é a maioria absoluta, que é o paciente que tem sintomas leves, uma febrezinha leve, um mal-estar, uma coriza e não tem sintomas de gravidade. E os que têm sintomas de gravidade. E os que são sintomas de gravidade? É uma febre persistente, é uma tosse seca de difícil controle, principalmente falta de ar. Toda vez que alguém tiver algum desconforto respiratório e febre persistente, esse paciente precisa procurar o serviço médico. Complementando o que a doutora acabou de falar também sobre o imunossuprimido, além de desenvolver doença mais grave, ele tem um outro fator agravante que ele normalmente elimina o vírus por mais tempo. Então, hoje a gente sabe que um paciente saudável que pega a doença, em mais ou menos 5, 7 dias, ele está recuperado e tende a estar imune e não é mais transmissor. Mas nos pacientes imunossuprimidos, ele tem uma excreção viral um pouco mais prolongada, então ele tem que ter um pouco mais de cuidado quanto à possibilidade de transmitir a doença. Entendi. Doutor Heron, no caso do paciente com problema cardiovascular, né? Qual é o cuidado adicional que ele precisa ter nessa situação, no caso do coronavírus? O coronavírus, o paciente cardiovascular, ele tem mais facilidade de contrair o coronavírus por causa da idade, porque a prevalência do coronavírus, ela se torna superior em pacientes acima de 60 anos. Se cogitou por algum tempo que algumas medicações antipertensivas elas poderiam facilitar a contaminação. Isso já foi documentado tanto pela Sociedade Americana, Europeia e Brasileira, que essas medicações, captopril, losartana, valsartana, elas não estão envolvidas com uma facilitação do processo de infecção. Então, a primeira mensagem é que os pacientes devem manter a medicação. Eles não devem modificar a medicação. Outra recomendação é que, muito embora a atividade física seja extremamente recomendada para pacientes portadores de doenças cardiovasculares, nós precisamos alinhar uma conduta. E esses pacientes, eles vão ter de selecionar algum local para fazer atividade física, como uma esteira em casa ou no entorno do prédio, mas evitar exposição em parques públicos, aglomerações, academias, né? Porque essa não é a hora de fazer atividade física nesses locais. Em relação à alimentação, não existe nenhuma modificação em relação à alimentação desses pacientes, certo? Em relação à procura ao médico ambulatorial,
No caso do paciente descompensado, lógico, ele tem que ir ao consultório procurar seu médico. Aqueles pacientes estáveis que estão marcados com consultas eletivas, eles devem postergar a consulta, no sentido também de evitar a movimentação. Quanto menos você se movimentar, né? Isso é um exemplo de países como a Itália, a taxa de eficiência na hora que eles começaram a fechar fronteiras, né? A França, recentemente, domingo, ela fechou fronteira. Então, o controle da infecção, ele se torna muito mais efetivo. Sim. Então, sai de casa só quando for necessário. Tá certo. Essa é a recomendação que nós temos para os pacientes cardiovasculares. Continuar cuidando da saúde, da questão cardiovascular, mas adicionar esses cuidados, então, com exposição, claro, não deixar de fazer a sua atividade física, que é importante também, apesar do isolamento. Mas evitar a exposição em locais que contenham aglomerações. Tá ok. Doutor Hélio, no caso do paciente oncológico, é um paciente imunodeprimido por conta do tratamento, né, muitas vezes. Quais são o que ele deve fazer, que cuidados esse paciente deve ter para evitar complicações, né, ainda maiores? Nós temos vários tipos de pacientes oncológicos. Nós temos pacientes com diagnóstico prévio, por exemplo, de câncer de mama, que fizeram todo o seu tratamento e hoje recebem uma medicação oral por 5 ou 10 anos. Esse paciente não é imunossuprimido. Então ele passa a ser um grupo igual àquele que tem que manter os devidos cuidados como um paciente qualquer. É diferente daquele paciente que tem uma doença avançada em tratamento quimioterápico, e não é incomum esses pacientes cuja doença avança, eles desnutrem, perdem peso, e a desnutrição também compromete o sistema imunológico. Então muitas vezes quando você vai analisar a imunossupressão desses pacientes, ela é multifatorial, ela tem a ver com a doença em progressão, ela tem a ver com tratamento oncológico, quimioterápico, radioterápico, muitas vezes concomitante. Tem a ver com o estado clínico do paciente também, desnutrido e, consequentemente, terá mais dificuldade de se defender contra um quadro infeccioso. Então, esse paciente, a depender da doença, porque a gente também tem que dividir entre tumores sólidos, por exemplo, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, e os tumores hematológicos, os linfomas, mielomas, as leucemias ainda é um capítulo à parte. Mas esses pacientes, a depender do tratamento, que muitas vezes eles fazem um tratamento por um período e depois são mantidos com medicação chamada de manutenção, que também acarreta um certo grau de queda da imunidade e das defesas. Mas esses pacientes têm que entrar em contato com o seu médico e, a depender da situação, evitar a consulta médica, evitar procurar a clínica, que é onde outras pessoas estarão e, portanto, aumenta a sua exposição. Mas, de alguma maneira, a imunidade a gente tem que conduzir conforme a doença e o grau de imunossupressão. Não é a mesma coisa em todos os pacientes, mas eles demandam mais atenção, mais cuidado. E, portanto, aqueles que convivem com o paciente oncológico, respectivamente, também têm que tomar mais cuidado de não expô-lo, trazendo para dentro do domicílio um risco maior. É difícil a gente medir qual o risco que eu tive indo ao supermercado, qual o risco que eu tive indo trabalhar hoje. Mas, de certa maneira, o cuidado passa a ser extra se você tem dentro do seu domicílio, do seu núcleo familiar, algum paciente portador de câncer e em tratamento oncológico no momento. O senhor falou um pouco disso aqui, mas claro, depende muito do tipo de paciente, do tipo do tratamento que está sendo feito. Mas em determinados momentos a ida ao hospital ou a clínicas, ela é muito frequente, né? Como é que as instituições lidam com esse tipo de situação, né? Do atendimento a esse paciente específico que está imunodeprimido muitas vezes? Vamos dizer que se não tivéssemos a pandemia do coronavírus, ele de certa maneira já é colocado à parte num pronto-socorro, separado do todo de pacientes que ali se encontram, né? Já é uma norma separá-lo de certa maneira. Hoje, talvez mais ainda, esse paciente talvez devesse receber uma máscara ao chegar no pronto-socorro. O problema é que nós não sabemos o que está acontecendo, qual o nível de imunossupressão, qual o detalhe da doença, qual o estágio da doença. Então, nem sempre a gente tem todas as informações à mão para tomar uma atitude. Então, esse paciente, ao chegar no pronto-socorro, se necessário, se sintomas importantes, se o médico assim o orientou para que procurasse o pronto-socorro, quer seja por febre elevada, por um sangramento, por uma dor de difícil controle, algum fator que o obriga a procurar o hospital, ele deve de imediato avisar naquela triagem inicial que os setores de emergência hoje já estão orientados, ele ser separado daquele conjunto de pacientes que ali se encontram.
Então, e diante disso, contato com o médico do paciente para receber as primeiras orientações e talvez já colocá-lo de forma rápida num quarto separado, numa sala separada, até que a gente tome pé da situação e entenda quais os riscos inerentes àquela situação. Então, também a gente tem que entender que nós não conseguimos ter todas as informações de imediato, de pronto. Cabe ao paciente também informar, a família informar que tratamento está fazendo, quando é que foi a última ocasião, qual o motivo que ele veio procurar, se o médico dele está ciente, se foi o médico que orientou, entrar em contato com o médico para ter noções da dimensão do problema e tomar as atitudes pertinentes diante daquele fato. Tá, ok. Doutor Ivan, a gente falou um pouco da população idosa, mas tem um fato também que é o fechamento das escolas, né? E essas crianças que estavam em aula indo para dentro de residências. Tem algum cuidado específico com esse grupo que precisa ser tomado? Não só as crianças como possível contaminante de um idoso, por exemplo, mas com as próprias crianças mesmo, que vão começar a conviver talvez um pouco mais com outras crianças num condomínio ou na rua, brincando e tudo mais, em vez de estar na escola. Tem pontos importantíssimos, ou algumas definições nessa epidemia que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, é muito importante mesmo essa retenção social, que a gente chama. É diferente de distanciamento social. Então, a gente tem essa contenção social, é tentar evitar que as pessoas se fiquem mobilizando, que saiam para ir no cinema, no show, etc. É hora de ficar em casa. Não só o grupo de risco de adoecer e ter formas graves, mas também o que deve ser o responsável sanitário, que é o jovem, que é um transmissor em potencial do vírus. Então, isso é muito importante. Outro termo em voga que a gente precisa chamar a atenção é o distanciamento social. Não adianta você estar contido, mas próximo. Agora não é hora de aconchego, do neto estar no braço do vô, do neto estar abraçando o vô. Tem que manter a responsabilidade social de manter. Você pode falar com o vô a 2 metros de distância, você pode conviver perfeitamente social, mantendo esse distanciamento social, que isso que é o importante. Quer dizer, todas as medidas de grande importância para diminuir uma coisa que é extremamente deletéria para a sociedade, que é essa progressão exponencial da epidemia, uma curva pontiaguda que aí não tem serviço de saúde que dê conta de atender tantos doentes graves ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer tudo para fazer um achatamento dessa curva, para que as pessoas adoeçam em um tempo mais prolongado e a gente tenha a capacidade de absorver tanto do ponto de vista de pessoas, de equipamento, de estrutura física e tudo mais. Então, essas coisas são importantes, mas que é importante fechar a escola, é importante, nesse momento é importante fechar a escola, campo de futebol, cinemas, enfim, é contenção social. E contenção social com distanciamento social. E respeitar todas as medidas de prevenção adequadas e que a gente sabe hoje que são confiáveis e úteis. Distanciamento social. Se me permite, Ivan, eu acho que eu queria acrescentar, porque nessa pergunta tem algo importante. Dentro do condomínio, as crianças agora fora da escola, vários apartamentos, as crianças devem e podem brincar na casa das outras crianças. Exatamente. Porque afinal elas estão aqui, né? Não, eu acho que não devem. Eu acho que aí também a retenção social é exatamente isso. Pode parecer constrangedor, mas essa é a mais importante atitude que a gente tem que ter, a separação. As crianças ficam no seu domicílio, não vão na casa do amiguinho, porque aí é que a coisa começa a transmitir e você vai perder o controle. Exatamente. Não estão dando férias. Não é férias antecipadas. É contenção social mesmo. As escolas estão não adianta você sair, não adianta você sair da escola ou sair da empresa e ir para sua casa e ir para uma festa de aniversário com 50 pessoas, ou a criança ir jogar futebol. Não, agora é hora de ficar em casa, é contenção social com distanciamento social. Ok. Doutora Maria Gabriela, o doutor Heron falou, no caso do paciente cardiovascular, da manutenção da medicação, né, que é importante. No caso do paciente diabético, paciente obeso, vale também a mesma coisa? Com certeza, manter... A maioria dos diabéticos acabam sendo hipertensos também pela idade, igual o doutor Heron falou, mas assim, o principal agora é o foco no tratamento da glicemia, porque a gente tem, controlando a glicemia, a gente ameniza essa
sobrecarga no sistema imune, né? Então, uma das recomendações para o paciente diabético é controlar a glicemia, usando os medicamentos de uso habitual, as doses de insulina, se necessário, e também, assim, a gente continua, isso não é só para agora, né, nesse momento do coronavírus, isso é para qualquer outro tipo de momento, mas uma dieta balanceada, ou seja, né, mais legumes, menos carboidrato refinado, menos fritura e atividade física. Eu continuo recomendando para os pacientes fazerem atividade física, mas foi como o Dr. Heron falou, não em lugar fechado. Então, a academia, evitar, que eu acho que é um lugar que deveria ser fechado também. E eu vejo ainda muitas academias abertas, inclusive uma paciente diabética tipo 1, que também não é idosa, mas tem seu risco. Ela trabalha em academia e a chefe dela está obrigando ela a ir na academia, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa conscientização de fechar esses lugares públicos. E o que eu estou orientando? Fazer atividade física em casa. Dá para fazer, pega um colchãozinho, dá para se mexer, faz meia horinha. Hoje em dia, com as redes sociais, dá para você ver vários exercícios. E óbvio que num paciente mais idoso, né, que tem algum problema cardiológico, saber qual o limite dele, mas dá para continuar fazendo atividade física dentro de casa. E principalmente agora que está todo mundo nessa contenção, né, nesse isolamento, o que eu vejo muitos pacientes me perguntando é que vão achar que vão engordar, né? Aumentar o peso, porque vão comer de tudo em casa. Então tem que ter muito essa consciência alimentar. Uma dieta balanceada também é fundamental para o sistema imune ficar ok. Esse é um ponto importante, né? Quer dizer, qualquer modificação de rotina, é sempre importante consultar o médico, né, doutor Heron? Conversar com o médico a respeito de medicação, de exercício, quer dizer, qualquer dúvida, né, evitar essa onda de fake news, de notícias falsas e procurar uma fonte confiável e nada melhor do que o próprio médico, né? Eu acho que essa matéria que nós estamos editando agora tem esse propósito. Nós não recomendamos o acesso ao paciente de forma desnecessária apenas para a informação. Então nós vamos ter que usar esse tipo de veículo para levar as informações importantes para os pacientes. População geral, seja ela cardiovascular ou não cardiovascular. Acho que aqui foram faladas coisas importantes, talvez a gente pode dividir em 2 itens. Mantenham as medicações de uso crônico. Não muda o seu tratamento já previsto pelo seu médico. E evitem o contato com um número grande de pessoas, reduzam ao máximo essa exposição. Então são 2 coisas, mantenha a medicação, uso crônico, salvo está tudo em ordem, né? Caso contrário, mantenha a medicação como foi prescrita e evitem o contato, evitem a exposição, evitem a circulação desnecessária, inclusive visitar o médico numa consulta agendada sem uma real necessidade. É a exposição, mesmo que tenha pouca gente numa sala de espera, ainda assim você pode vir a se expor sem necessidade. Outra coisa que talvez foi interessante a gente falar é no isolamento do que vai ser muito grande agora para frente, é o isolamento do portador saudável que precisa ficar isolado em casa. E as pessoas confundem muito com isolar em casa, é só ficar na sua casa e pronto. Não, tem que respeitar todas as medidas de controle e prevenção. Um paciente portador ele tem que ficar no quarto único para ele, de preferência que tenha banheiro exclusivo. Se isso não for possível, quando ele usar um banheiro, ele tem que fazer a higienização. Ele tem que manter a distância social das pessoas, ele tem que ter uma janela arejada, ele precisa evitar a locomoção, ficar andando pelo negócio, e muito menos circular na rua. Quem está doente tem que esperar passar todo o período da doença restrito e isolado em sua casa. Usar máscara quando chegar próximo das pessoas, enfim, seguir os rigores do isolamento, das medidas de prevenção que a gente aplica no hospital. Vale também na casa dele. Isolar em casa, isolamento domiciliar, não é ficar lá em casa e sair para assistir TV com a família e contaminar as superfícies e não desinfectar depois, não ter cuidado com suas roupas de cama e próprias roupas do doente. Uma das coisas que fura normalmente esse isolamento às vezes até ele fica no quarto sozinho, mas aí as roupas, os utensílios, ele pode compartilhar com outras pessoas, ou então uma secretária do lar
vai pegar esse material sem a devida proteção, sem luva, por exemplo, e é uma roupa que está contaminada com as secreções do paciente. Ela é contaminante, bastante contaminante. Então tem que ter todos esses cuidados. E aquele paciente assintomático, de repente? Por exemplo, um cônjuge ou filho de um paciente que desenvolve os sintomas, né? Ele tem que ter algum cuidado especial, mesmo sabendo se tem ou não, se ele está infectado ou não? Tem que estar sempre alerta. Hoje a gente sabe que esse vírus tem uma capacidade de transmissão extremamente acelerada e pode ser transmitido mesmo num paciente assintomático. Claro que não meio com a mesma carga de um paciente sintomático, mas o assintomático pode transmitir, mesmo 2 dias antes de adoecer, ou tem pessoas que nem desenvolvem a doença e é portador do vírus. Então, se você é contactante de um paciente doente, você tem que tomar as precauções não rigorosas com um doente, mas tem que manter essas que valem para todo mundo, como distanciamento social, contenção social, evitar, porque você não é como uma pessoa que não tem nenhum contato lá no interior da Bahia que o vírus ainda não chegou. Esse tem um risco pequeno, mas aqui quem está na cidade de São Paulo, mesmo que você não saiba que teve, ou não sabe verdadeiramente que teve próximo de um paciente com coronavírus, você pode ter estado. Pois é, a gente tem visto ainda pessoas em bares, restaurantes, né? Quer dizer, esse isolamento não está sendo total ainda. Isso é inconcebível, porque assim, está provado, a epidemia está nos ensinando, é um vírus novo, mas está nos ensinando. A medida mais efetiva, tanto na China como nos outros lugares, como a Coreia do Sul, é a medida da contenção social. Se você não, e contenção social radical, é deixar farmácia e supermercados abertos. As outras coisas precisam ser fechadas. A circulação das pessoas precisa ser reduzida drasticamente. Claro que isso tem um impacto econômico e que tem que ser levado em consideração nas fases da epidemia. Mas na hora que está numa fase de mitigação, que está tendo a transmissão sustentada na comunidade, essas medidas é que realmente têm algum efeito. Até para que os efeitos econômicos não sejam até mais graves no futuro. Mais deletérios, as pessoas veem a coisa no momento, a gente tem que ver o futuro. Se a gente tem uma situação de uma pandemia com aceleração de transmissão rápida, com incapacidade de atender todos esses pacientes, com doentes prolongando a sua fase grave por mais tempo, com muitos óbitos, isso vai dar, no futuro a gente vai lembrar dessa epidemia não pelas mortes que aconteceram, mas pelos efeitos econômicos e que vai acabar em outras mortes secundárias a isso. Então, atenção social. Doutor Euron, por favor. Eu gostaria de acrescentar uma pergunta que tinha sido muito comum pelos pacientes. Nos pacientes já portadores de doença cardiovascular, quando eles são contaminados pelo Covid-19, eles têm desfecho, eles têm evolução pior do que os pacientes na mesma idade, mesmo sendo acima de 60 anos, não portadores de doenças cardiovasculares? A resposta é sim, porque a contaminação pelo vírus, ele determina um processo inflamatório sistêmico, principalmente naqueles pacientes portadores de doença coronariana, eles vão estabilizar muito mais a doença, provocando, teoricamente, muito mais infarto do que aqueles pacientes que não são portadores de doença arterial coronariana. Então, muita precaução nesses pacientes que já sabidamente são portadores de doenças ateroscleróticas, que uma vez contraído o vírus, ele pode instabilizar a doença e ter um desfecho desfavorável. Só traduzir doenças ateroscleróticas. São doenças obstrutivas, é a doença que leva ao infarto, né? São as placas dentro das artérias que levam à obstrução não só do sangue chegar ao coração, como também ao cérebro. Então, pode aumentar a incidência de AVCs, novos AVCs ou novos infartos naqueles pacientes que previamente já tiveram essa doença. A resposta é sim, pode acontecer, porque o estado inflamatório sistêmico pode estabilizar a doença, levando a novos episódios. Vou aproveitar e vou estender essa questão também para o doutor Hélio e para a doutora Maria Gabriela. Tem alguma diferença de desfecho com esses pacientes? Eu acredito que sim. Veja, a imunossupressão leva a uma piora da função do seu sistema de defesas. Então, você adquire uma infecção agora que tem uma predileção por o tecido pulmonar, cuja inflamação pode ser exuberante, demandando ou criando um quadro de desconforto respiratório, eventualmente insuficiência respiratória, que necessite uma intubação. Então, nós estamos diante de uma situação grave. E nessa situação, esse mesmo paciente cardiopata,
né, vai exigir que o coração dele trabalhe mais dentro desse estresse infeccioso e estresse inflamatório. Então, todas essas doenças crônicas que está se enfatizando é porque esses pacientes são muito mais frágeis e muito mais fáceis de descompensar. O pulmonar crônico, o cardiopata, o diabético mal controlado, né, que a doutora fala muito bem, mas daqueles que seguem o que a doutora prescreve, muitos não. Né? Então, esses pacientes são mais suscetíveis a complicações. As reservas que eles têm do coração, do rim, da musculatura para aguentar um estresse de desconforto respiratório e as próprias defesas, porque muitas vezes essas infecções virais vêm associadas a infecções bacterianas. Então aí também o comprometimento pulmonar é maior, então, a demanda de antibiótico por um tempo prolongado e as suas complicações, né, inerentes às infecções bacterianas, que às vezes pode se disseminar. Então esses pacientes são muito mais frágeis e muito mais fáceis de descompensar. Então, não é só o fato de uma glicemia ou de... É um conjunto que está por trás desse diagnóstico do diabetes. Quando a doutora fala em inflamação, é algo muito importante. É algo muito sério e difícil de controlar na vigência de um quadro infeccioso que evolui rapidamente, como a infecção viral pelo Covid. Tá certo. Doutora, alguma recomendação? A doutora Ellen falou muito bem. Então, o paciente diabético, por si só, fica mais frágil. O paciente diabético mal controlado, né? Sempre é importante alertar que se você controlar sua glicemia, você diminui esse risco. E uma recomendação também que eu lembrei de vacinas, né? Para gripe e influenza, que a gente está recomendando todos os pacientes diabéticos a tomarem a vacina, que agora vai abrir a campanha de novo, né? Então, para lembrar disso. Só fazendo um parênteses, essa vacina da gripe não protege do coronavírus, mas ela é importante porque os sintomas se confundem. Então, se a gente conseguir reduzir os eventos gripais de uma maneira geral, o Dr. Ivan pode comentar melhor do que eu, mas é prudente que as pessoas se imunizem se indicado. Isso é uma pergunta interessante, né, doutor? Quer dizer, tem outras infecções que de repente podem agravar se forem É um fator confundidor importantíssimo, a H1N1 ou outras influenças nesse momento. Quer dizer, e primeiro isso vai também aumentar muito a demanda, se essas pessoas adoecerem, uma demanda que já está saturada para atender Covid, mais uma doença viral. E outra coisa que a vacina é altamente protetora para a influenza, que é um fator de risco muito grande para pacientes idosos, portadores de doença crônica e etc. Então, nesse momento, ela tem tanto valor protetor da doença própria, como reduzir o efeito de confusão e também reduzir aquele que eu chamo responsável sanitário de não adquirir a doença, não levar para os seus entes queridos e etc. Muito bem. Bom, gostaria de saber se algum dos senhores tem algum comentário adicional que a gente já não tenha falado. A gente falou muito de isolamento, de prevenção, de cuidados, quer dizer, tem algum ponto específico que a gente está deixando passar aqui nessa conversa? Vocês gostariam de destacar? Estamos deixando passar, mas acho que vale a pena enfatizar. Não tem terapia específica para o coronavírus. Então, o isolamento é a maior ação e a melhor ação que a gente pode tomar. Então, talvez essa conscientização, ela é crítica, ela é fundamental. A gente precisa entender aonde que a gente está inserido. Os exemplos de outros países devem ser uma lição para nós. Então, o respeito, por isso, deve ser a atitude primária. O direito coletivo é maior que o direito individual. O direito coletivo quer dizer o seguinte: você está contaminado, pode ser um contaminante potencial, não vá sair. Você tem que ou ir investigar o que está acontecendo, mas não sair, não se deslocar para disseminar. Você tem que ter um respeito maior, não só o indivíduo que eu tenho direito de ir e vir, de fato você tem. Mas nesse momento de uma pandemia, o direito coletivo ele é mais importante. E você tem que respeitar, e a restrição de movimentação, de aglomeração, deve ser levada a sério. Lembrando que não temos tratamento específico, pelo menos no momento. E este é o momento, né, de fazer isso. Este é o momento agora para evitar com que cresça exponencialmente essa infecção. A gente falou aqui de infecções, né, e tudo mais, o tratamento disso. Tem a questão do ibuprofeno, né, que surgiu. Um paciente que esteja fazendo uso dessa medicação contraiu o Covid-19. Qual é a recomendação para esse paciente que está fazendo uso desse medicamento? Não é uma medicação essencial.
tem outros analgésicos, etc. Também não é comprovado que ele tem algum malefício enorme, foi um trabalho isolado, a gente não tem, é um momento que a gente está precisando adquirir mais conhecimento sobre tal droga. Mas não é uma medicação essencial, pode ser substituída, e assim, neste momento a gente, Tilenol, a própria Novalgina, são sintomáticos bastante úteis e que não tem nenhum relato que a gente possa incriminá-los. Nesse cenário, até não só o ibuprofeno, quer dizer, qualquer outra medicação, né? A automedicação, ela é um problema também? Sim, é um problema super sério. Já se fala muito em alguns antirretrovirais, etc., que pode ter efeito, nada comprovado. Aguarde a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia, a recomendação do Ministério da Saúde, é não utilizar medicamentos que se fala assim off-label, precisa ter comprovação, mesmo porque se esses medicamentos têm alguma atividade in vitro, eles não está comprovado que tem em vivo quando o paciente está. E a gente tem essas medicações que são já aprovadas para outras patologias, tem efeitos adversos que às vezes utilizar pode acarretar mais prejuízo que benefício. Então a gente tem que aguardar um pouco os estudos saírem até sair uma nova droga que falar essa é segura para usar e é efetiva. Doutora Maria Gabriela, doutor Heron, doutor Hélio e doutor Ivan, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, por dividirem aqui o conhecimento dos senhores com os nossos ouvintes a respeito do coronavírus e os seus riscos para alguns pacientes específicos. E você, ouvinte, muito obrigado por ter ouvido ao nosso podcast até aqui. Ele é mais uma realização do Grupo Lefort. No site do grupo você tem mais informações sobre coronavírus e também sobre dezenas de outras áreas da saúde. O endereço é lefort.com.br. Siga também o Grupo Lefort nas redes sociais para acompanhar de perto as informações mais recentes sobre diferentes áreas da saúde. O Grupo Lefort está no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e Spotify. Até a próxima edição.